Havendo o número regimental, declaro aberta a segunda reunião extraordinária da Comissão Especial destinada a proferir parecer a proposta de emenda constitucional número 14 de 2021 do senhor Dr. Leonardo e outros, que altera o artigo 198 da Constituição Federal para estabelecer o sistema de proteção social e valorização dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, aposentadoria especial e exclusiva, e fixar a responsabilidade do gestor local do SUS pela regularidade do vínculo empregatício desses profissionais. Ata. Encontra-se à disposição na página da comissão na internet, ata da primeira reunião realizada no dia 10 de junho de 2025. Fica dispensada a sua leitura nos termos do parágrafo único do artigo 5º do ato da mesa número 123 de 2020. Não havendo quem queira retificá-la em votação à ata, os deputados que aprovam permanecem como se acham. Aprovado. Informo que a sinopse do expediente recebido encontra-se à disposição na página da comissão na internet. Comunico que o prazo de 10 sessões para apresentações de emendas se encontra aberto a partir do dia 11 de junho. A ordem do dia hoje está dividida em duas partes. A apresentação do plano de trabalho pelo nosso nobre relator, deputado e líder Antônio Brito, e deliberação de requerimentos. Passamos ao plano de trabalho. Esclareço ao plenário que o plano de trabalho tem a finalidade de planejar as ações da comissão, estabelecendo prioridades e critérios para o debate, com vistas a otimizar o tempo, a eficácia e a produtividade. Contudo, a concordância do colegiado com propostas e temas, nome de expositores ou eventos não supre a exigência regimental da apresentação e aprovação dos respectivos requerimentos. Ou seja, deputado Keniston, mesmo que a gente queira inserir alguém, é importante colocar dentro do requerimento, para a gente não ter aquela coisa de colocar um novo nome, por acaso não está atendido. Além disso, o plano de trabalho não sobrepõe a prerrogativa regimental do presidente, prevista no artigo 47 do Regimento Interno, de organizar a ordem do dia das reuniões da comissão. Feitos esclarecimentos, vou passar a palavra ao nosso nobre relator para apresentar sua proposta e depois aos parlamentares inscritos no IFOLEG para suas considerações. Vou quebrar um pouquinho o protocolo aqui. Keniston, Marinho, quem quiser se inscrever também pode levantar a mão, que eu vou falar diretamente, diminuindo aqui a burocracia do IFOLEG. Com a palavra, nosso nobre relator, nosso líder, deputado Antônio Brito. Senhor presidente, senhores deputados, primeiro é imensa satisfação estar aqui hoje ao lado dos nobres deputados e principalmente nessa direção do nosso doutor Luizinho. Esta comissão especial é uma comissão, meu nobre deputado Keniston, deputado Márcio Marinho, mais tantos deputados que nos estão vendo virtualmente, é uma comissão que tem um objetivo nobre, como todos da área da saúde. E vê-la presidida pelo nosso deputado, doutor Luizinho, que foi presidente da Comissão de Seguridade Social e Família, presidente da Comissão Externa do Coronavírus e talvez hoje um dos maiores expoentes na saúde do Brasil, me deixa muito contente de que nós vamos chegar ao resultado possível. Por isso, eu peço licença para não ler, porque se for ler, o primeiro plano de trabalho é muito simples, para que a gente possa fazer a construção do plano de trabalho, já foi distribuído e colocado no sistema em data regimental. A ideia do plano de trabalho, a ideia das comissões é que nós façamos, nobre deputado Márcio Marinho, oitivas aqui em Brasília, tá? E essas oitivas, em audiências públicas, sugeri os seguintes órgãos: representantes a FENARAS, que é o Fórum Nacional das Representações dos Agentes, a FENAS, que é a Federação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde dos Agentes de Combate à Endemia, o CONAX, que é a Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e de Endemia, o CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde dos Estados, o CONASEMS, que é o Conselho Municipal de Saúde, a CNM, Confederação Nacional dos Municípios, o Ministério da Saúde, ao qual convidei já o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que se predispôs a vir pessoalmente à comissão, ao Ministério da Previdência, que ainda não informei ao ministro Voney Queiroz, mas vou fazê-lo para que venha à comissão, o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento e Orçamento e a realização de seminários, que eu tinha sugerido a Bahia e o Rio, mas evidente que cresceu. Hoje, segundo informações que tive da assessoria, nós temos mais de 8 requerimentos até esse momento de seminários a realizar nos estados. E é evidente que isso vai depender do que seja a orientação dos senhores, de vossas excelências, e a do presidente Luizinho. Essa é uma comissão que nós vamos ter com muito cuidado. Eu estudei a PEC, conversei com os agentes de saúde que vieram do Brasil inteiro, nobre deputado Márcio Marinho, nobre deputado Keniston, e a responsabilidade dela é muito grande, porque ela trata da aposentadoria dos agentes
Eu não tenho usado nenhum termo aposentadoria especial, porque para mim é aposentadoria justa, já que eles têm todo esse processo. Mas o cuidado é que, como nobre deputado Luizinho, também a nós lideramos partidos da casa, nós estamos aqui com 8 líderes partidários como membros dessa PEC. Portanto, o impacto do resultado desse parecer, naturalmente, sejará quase que a orientação de aprovação. Se o parecer for aprovado com um texto que esteja de acordo com as representações e de acordo com o orçamento, com o cuidado que nós vamos ter com o gasto público, a representação, é óbvio que vai gerar algum impacto, mas não pode gerar impacto em municípios, não pode gerar impacto em estados, vai gerar algum impacto no regime de previdência, é natural, mas já se gera hoje, com todo o avanço dos benefícios que nós demos nessa casa, em piso de agentes, etc. Então, é apenas você ter o cuidado, nobre deputado, dizer o seguinte: eu fiz tudo isso enquanto eles estão trabalhando. Quando eles se aposentam, não pode perder os benefícios. Em linha geral, é isso. O texto da PEC, ele vai ser ajustado para isso. E o nobre deputado Luizinho, quando esteve comigo presente, nós não pudemos vir à reunião de instalação, porque estávamos naquela correria de debates. Aí eu queria agradecer publicamente ao presidente dessa casa, Hugo Mota, que permitiu que esta PEC fosse instalada, inclusive com um apelo que eu fiz no Colégio de Líderes, e todos os líderes foram favoráveis, tanto que é um grupo de líderes poucas vezes visto numa PEC de um tema social, né? 8 líderes presentes numa PEC, mais deputado do Skol de Kensington, de Márcio Marinho, que sempre é um líder, porque já foi líder e o líder da bancada. Então, assim, André Figueiredo, tem figuras que já foram líderes e que estão aqui dentro pedindo pauta. Então, eu acho que é um tema que ganha corpo na casa. E a gente, tendo uma boa responsabilidade, a gente produzirá na casa um efeito da casa para fora e de fora para casa, de uma categoria muito importante no país. Então, eu quero registrar, eu vi algumas matérias saindo em veículos, da preocupação com gasto, nós também temos, tanto o doutor Lizinho quanto eu. Nossos partidos também têm. A gente não vai fazer daqui uma pirotecnia. Nós vamos trazer aqui uma PEC, onde nós vamos ver os resultados e levar com o governo no amplo debate e nos estados, para que os governos estaduais, para que os agentes estejam presentes, para que gere um movimento, meu caro doutor Lizinho, natural no país. Quanto ao número de audiências, que vai definir a Vossa Excelência, porque eu tinha pensado em 2, mas, de fato, foi uma adesão enorme, a quantidade de requerimentos. Eu não imaginava a primeira adesão dessa PEC, no ritmo que estava. O nobre deputado Kensington, antes de começar a sessão, me disse do nível do efeito cascata positivo que está gerando no Pará. Isso na Bahia virou também uma febre, Márcio Marinho, nobre deputado. Rio de Janeiro também. Estão se falando nas audiências de espaço para 3, 4 mil pessoas. Então, realmente, mobilizou os agentes do país inteiro. E a gente precisa apenas ter este cuidado do plano de trabalho, de ouvir todos, para que saia daqui. Inclusive, eu tinha colocado a organização, a OPAS, que acabou saindo, mas é importante ver organismos internacionais para que nós possamos fazer, deste momento desta PEC, um debate importante, presidido por uma personalidade do setor saúde, que vai saber dialogar com o ministro da Saúde, e com os membros do CONAS, CONASEMBS. Ele foi, inclusive, acho que chegou a presidente do CONAS, né? Vice-presidente do CONAS, foi secretário municipal, a gente dialogar com todos para sair um texto razoável e possível. Eu tenho usado muito o texto possível da PEC. Então, essa era a apresentação, com a leitura. Eu acho que Vossa Excelência pode, e eu vi nos demais deputados que estiverem querendo falar, hoje o dia está habitual, definir quais serão os estados por algum tipo de critério, que vai ter as audiências públicas, e durante o período que Vossa Excelência definir também semanalmente, para a gente ir ouvindo. A informação que eu tenho é que os agentes, muitos deles pensaram que estão se deslocando caravanas para cá, acho que vem uns 2 ou 3 ônibus do estado de Goiás, mas eu tenho até pedi no dia, para eles não fazerem gasto, essas reuniões são técnicas aqui. Vão ter as audiências nos estados, para não ter que deslocar todos os agentes aqui. E até para ter um cuidado, até de explicar a eles, que agora o trabalho é nosso, os parlamentares. Nós é que vamos ter que agora sentar para ver o que é possível, né? Não dá para a gente fazer um trabalho, nesse caso, de aprovar uma PEC nessa comissão especial, e eu terei todo o cuidado de ter esse relatório com muito cuidado para não ser aprovado no plenário ou não ser aprovado no Senado. O que a gente quer aqui é que aprove algo possível, que todos fiquem satisfeitos, e que seja aprovado na Câmara e que seja aprovado no Senado, e que a gente, no mais tardar, ao final desse ano, início do ano que vem, esteja resultado desta PEC, depois de ouvir todos os interessados no assunto. Então, era essa a apresentação do plano de trabalho, que ele está apresentado
no sistema e, portanto, peço a sua orientação e a aprovação dele, ouvindo as demais contribuições que serão dadas ao longo desse período. Obrigado, presidente. Obrigado, nosso relator, deputado Antônio Brito. Passar a palavra aqui aos inscritos, começando pelo deputado Keniston Braga. Deputado Keniston. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Primeiro, da honra e da alegria de poder pelo presidente. Bem disse o nosso que está em melhores mãos. Keniston, eu acho que está baixo esse microfone. Vou pedir aí para a gente melhorar o retorno dos microfones. Isso aí está melhor, né? Tá com defeito isso? Ih, casa. Pronto. Agora tá bom, né? Presidente, primeiro para lhes dizer da alegria de estar dividindo este momento histórico do nosso país sob a vossa presidência, né? O deputado Antônio Brito, com muita sabedoria, acabou de descrever isso. Não poderia estar em melhores mãos. A sua condução nos dá a certeza de que iremos de verdade produzir uma proposta nesta comissão, onde a gente possa de verdade não só ganhar, mas levar, né? A gente precisa de verdade produzir alguma coisa que seja possível de ser realizada, sem grandes devaneios, nem sonhos impossíveis. Que a gente possa, na verdade, fazer com que essas categorias, ACS e ACEs, tenham de fato a sua aposentadoria garantida dentro da melhor forma. E meu relator, deputado Antônio Brito, o relatório está perfeito. Só quero contribuir, mas o senhor já até antecipou, que a gente amplie as possibilidades de audiências públicas nos estados, até pelas próprias características. Meu estado do Pará, que é um país, né, imenso, tem muitas diferenças, muitas características distintas. Eu digo que lá tem gente que vai fazer o seu trabalho, tem a ACS, a ACE que vai fazer o seu trabalho montado num cavalo, tem outro que vai numa voadeira, tem outro que vai num casquinha remo, tem outro que vai do barco. Então é muito importante que a gente leve até os estados para a gente poder produzir uma proposta que preserve essas características, que a gente possa de verdade fazer com que essas pessoas possam se enxergar e também ouvir essas experiências, né, debater com eles o que eles vivem no dia a dia, que é muito importante para a gente reforçar essa proposta dessa aposentadoria tão necessária e tão importante para eles. Do mais é dizer que a nossa contribuição está preparada para isso, porque vivemos esse dia a dia, fiz gestão pública em municípios e entendo a necessidade de ter esses ACS para a saúde pública do nosso país. São a porta de entrada do SUS, tenho dito isso sempre. São pessoas que, a partir da medicina preventiva, acabam diminuindo os impactos financeiros na saúde pública de uma maneira geral. Então, estou pronto aqui para contribuir, para poder a gente produzir o melhor para essas pessoas que há muito tempo merecem. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Keniston. Com certeza absoluta, eu acho, deputado Brito, que vai ser de suma importância a realização dessa audiência pública no estado do Pará. Vai mostrar a valorização e a importância desses profissionais estarem na ponta em condições tão diferentes. Num estado como o seu, eu quando tive a oportunidade de ser secretário de Estado de Saúde, Marinho, conversando com o secretário do Pará, ele recebia uma comitiva do Ministério da Saúde e ele ofereceu um avião, deslocamento dentro do estado do Pará. O pessoal do Ministério da Saúde falou, não, a gente não quer, era a fiscalização, acho que era do PNAB, não sei o que era. Não, a gente não quer a favor de vocês não, porque a nossa fiscalização é muito dura. Eles não conseguiram se deslocar, demoraram 2 dias para chegar, para se deslocar no estado do Pará. Eu tenho certeza que a sua contribuição vai ser fundamental. Passar a palavra aqui ao nosso amigo, representante também da Bahia. A Bahia está muito forte aqui, Brito. Já está aqui meio a meio, Keniston, nós já estamos enquadrados. Deputado Márcio Marinho. Eu queria, primeiramente, dar um bom dia ao deputado presidente da Comissão Especial, o deputado doutor Luizinho,
Na semana passada, quando o deputado Paulderney estava aqui fazendo, Vossa Excelência estava em uma outra atividade, como também o deputado Antônio Brito, e não pôde estar aqui participando da instalação da comissão especial. Eu estava fazendo a referência justamente ao perfil de Vossa Excelência, principalmente a sensibilidade com as questões sociais dos profissionais. Não tem como nós esperarmos, deputado Antônio Brito, um retorno muito positivo daqueles que estão lá na ponta, quando, na verdade, a gente não dá a condição para que eles possam prestar um atendimento com excelência, visto que isso está na gênese da profissão dessas pessoas de cuidar de gente. E uma pessoa do seu perfil à frente dessa comissão é a certeza de que nós chegaremos à conclusão daquilo tão esperado por eles, que é o reconhecimento do governo federal em reconhecimento ao trabalho que eles fazem, concedendo a eles essa aposentadoria. Então, parabéns a Vossa Excelência. Essa casa e o presidente Hugo Mota, quando indicou Vossa Excelência para essa comissão especial, foi uma atitude muito assertiva, até porque temos a certeza que Vossa Excelência, como sempre tratou com muita responsabilidade tudo que chega à sua mão, tratará também com muita responsabilidade essa comissão. Ao mesmo tempo, ao deputado Antônio Brito, que já tem um trabalho, uma dedicação extrema nas questões sociais. Eu me sinto muito feliz em saber, deputado Antônio Brito, que Vossa Excelência é o relator dessa matéria, principalmente lá no estado da Bahia, por onde nós andamos, a gente vê o perfil de Vossa Excelência, principalmente nessa área de saúde. O quanto Vossa Excelência tem no seu dia a dia, na sua missão, cuidar de pessoas, cuidar da saúde das pessoas. Tenho certeza que, ao final dessa comissão, estaremos apresentando um relatório que vem ao encontro das necessidades dessas pessoas. Para mim é uma honra muito grande estar participando dessa comissão, junto com Vossa Excelência, representando o Estado da Bahia. Quero dizer que eu fui procurado por vários agentes de saúde que foram no meu gabinete me perguntando como é que seria o nosso posicionamento em relação a essa comissão especial. E eu disse para eles o seguinte, que a nossa postura é a postura daquilo que eles defendem, de cuidar das pessoas. A gente sabe que, além desse tema que nós iremos tratar aqui, existe um outro tema que aí eu peço, vem ao deputado Antônio Brito, para também inserir dentro disso um requerimento de audiência pública e o convite do ministro de estar aqui presente, ministro da Saúde, sobre é que eu ainda estou meio gripado ainda, fiz uma viagem, voltei meio, como diz outro, meio baqueado. Mas o repasse que os municípios deveriam fazer para os agentes de saúde, que não fazem. Isso é um crime que fazem com os agentes de saúde. E aí o convite para que o ministro pudesse estar aqui, justamente para que nós pudéssemos conversar com ele, de que forma nós poderíamos criar um sistema ou criar uma situação de que obrigasse os prefeitos a cumprirem com as suas responsabilidades. O que não pode é o governo federal fazer o repasse aos municípios e os municípios reterem aquilo que são dos agentes de saúde. Então, nós fizemos um requerimento, eu vi que Vossa Excelência, dentro do plano de trabalho, também já tem um convite ao ministro, gostaria que inserisse, até porque nós fizemos um requerimento que vai ser pautado na semana que vem, sobre o convite ao ministro para estar aqui. Mas nada contra de nós estarmos inserindo dentro do planejamento de trabalho essa questão do repasse dos municípios para os agentes de saúde. No mais, parabenizar a Vossa Excelência, as Vossas Excelências, e dizer que vocês podem contar, não só os senhores, mas os agentes, todos aqueles profissionais, podem contar com o meu partido aqui nessa comissão, que estaremos construindo um relatório que, ao final, tenho certeza que será de forma positiva e daquilo que os agentes tanto precisam como justiça para eles. Muito obrigado, nobre deputado Márcio Marinho. Lhe agradeço muito as palavras. Quero aqui ressaltar que, infelizmente,
na sessão de instalação, tanto eu quanto o deputado Antônio Brito, por exercermos cargos de liderança nas bancadas do PSD e do PP, estávamos, vamos ali, abduzidos pelo presidente Hugo Mota com a pauta de colégio de líderes, e agradeço as suas palavras e quero aqui reforçar o nosso compromisso com os agentes comunitários de saúde. Eu acho que nesse ponto da falta de repasse, Brito, a gente pode entrar, além da audiência pública com a presença do ministro Alexandre Padilha, com uma proposta, inclusive, de penalização dos gestores que não façam repasse para os agentes comunitários. Me lembro ainda na pandemia, nós fizemos uma medida importante, Márcio e Kennington, para repasse para Santa Casas. Isso não vinha acontecendo, e nem o cumprimento da obrigatoriedade de pagamento integral das metas contratuais, a dispensa das metas e pagamento integral dos contratos com hospitais, santas casas, porque o governo federal estava passando integral, não tinha porque os municípios não repassarem integralmente, considerando o desarranjo criado pela Covid. E nós fizemos uma penalização gestor que fez com que no outro ano isso pudesse funcionar. Talvez fique aqui, meu nobre relator, uma sugestão do seu humilde liderado. Vou devolver aqui a palavra ao Antônio Brito, se quer fazer alguma consideração, antes da gente colocar em aprovação. E também tem os requerimentos, né? Vai chegar, é outra fase. Eu só queria sugerir a Vossa Excelência da gente pedir a primeira audiência ser com o ministro da Saúde. Que eu acho que Vossa Excelência... Esse requerimento dele não vai ser votado agora, porque ele não apresentou o requerimento a tempo. Ah, não? Mas vamos... Mas a gente pode convidar ele. Fica. Tá. Vá que a gente vai... Então, pronto, não tem mais nada a dizer, todas as sugestões serão acatadas e devolvo a palavra para o nosso presidente. Não, Brito, só para deixar claro, como o requerimento ainda não está colocado, mas nós podemos, ao chegar o requerimento, né, a gente ao organizar a ordem, fazer a primeira audiência com o Alexandre Padilha, não há problema. Não, sim, de forma tranquila. Nós vamos aqui, mas tem uma questão regimental de apresentação até 24 horas antes da reunião. Então não estão todos os requerimentos inseridos aqui. Eu vou ler todos os requerimentos. Nós fazemos uma próxima reunião. E a gente está lá. Olha o Alt aqui. E aí a gente abre essa reunião com o ministro Padilha. Nosso primeiro vice-presidente aqui, a gente tem que levantar, não? O presidente o Rio de Janeiro comandando, dando ordem. E Jacobo, e os paranaenses também vão todos no pau. Carioca e Piauí. Vamos lá. Como não há obrigatoriedade de roteiro de trabalho a ser votado, damos por lido e aprovado o relatório do nosso Antônio Brito. Vamos passar aqui para a ordem de deliberação. Deliberação de requerimentos. Requerimento número... Consulta o plenário sobre deliberação em bloco. Os que aprovam permanecem como se acham aprovados. Deliberação em bloco. Requerimento número 1 de 2025, de autoria do deputado André Figueiredo, que requer a realização de seminário regional em Fortaleza, Ceará, para debater aspectos da PEC 14 de 2021. Requerimento número 2 de 2025, do deputado Luciano Dutti, que requer a realização de seminário regional em Curitiba, Paraná, para a discussão da PEC 1421. Requerimento número 3 de 2025, de autoria da deputada Sâmia Bonfim, que requer a realização de seminário regional em São Paulo para debater a PEC 14 de 2021. Requerimento número 4 de 2025, de autoria do deputado Antônio Brito, que requer a realização de audiência pública com os seguintes convidados: Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, CONASEMES, Confederação Nacional dos Municípios, CNM. Requerimento 5 de 2025, do deputado Antônio Brito, que requer a realização de audiência pública com os seguintes convidados: Fórum Nacional das Representações do ACS e ACE, Federação Nacional de Agentes Comunitários de Saúde e Agente de Combate à Endemia, FENARAS, FENACE, Confederação Nacional de Agentes Comunitários de Saúde e Agente de Combate à Endemia, CONACIS. Requerimento número 6 de 2025, deputado Antônio Brito, requer a realização de audiência pública com os seguintes convidados. Aqui, Brito, teu já. Ministro da Saúde, Ministério da Saúde, Ministério da Previdência Social, Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, Ministério do Orçamento. Requerimento número 7 de 2025, deputado Antônio Brito, requer a realização de audiência pública e seminário regional no estádio da Bahia, deputado Márcio Marinho. E requerimento número 8 de 2025, requer a realização de seminário regional no estado do Rio de Janeiro. O deputado Antônio Brito já fez o requerimento por mim, eu lhe agradeço aqui a concessão, então pode pensar aqui, Bruna, a sua pergunta
porque o Brito já fez a nossa parte aqui também. Os requerimentos que estão aprovados... Presidente. Por favor, Keniston. Eu queria só me aliar ao requerimento número 6 do nosso querido Antônio Brito, tá? Registrar, deputado Keniston, como coautor aqui. Subscrevê-lo, tá? E vou, para subscrever também aqui, como no Seminário da Bahia, vou subscrever o deputado Márcio Marinho. Posso fazê-lo? Então tá bom. Subscrito, deputado Márcio Marinho. Precisar de assessor também, Márcio, você pode me convocar, que a gente aqui faz quase de tudo mesmo. Estamos acostumados a... Os deputados que aprovam, permaneçam como se acham. Aprovados. Deputado Antônio Brito, mais alguma consideração? Conceder a palavra aqui ao primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados, deputado Altineu Cortes, eterno líder do Partido Liberal, com muita honra do meu estado do Rio de Janeiro, especialmente das cidades de São Gonçalo, Itaboraí, de todo o estado do Rio de Janeiro. Deputado Altineu Cortes. Presidente Luizinho, deputado Antônio Brito, quero cumprimentar todos os deputados aqui presentes, deputado Jacobo, dizer que essa pauta é fundamental. Só uma pessoa com a sensibilidade de vocês, aliás, de ambos que estão aí nessa mesa, é que podem avançar com essa pauta. Contem conosco, vamos em frente. Isso é um reconhecimento daquelas pessoas que trabalham para salvar vidas no Brasil. Parabéns, meu irmão, vamos em frente. Você é gigante. Você sabe que eu sou seu fã. Deus abençoe a todos. Vamos em frente. Obrigado, deputado Altineu Cortes. Deputado Jacobo, bem-vindo aqui à nossa comissão. Agradecendo a nossa comissão. Passo a palavra ao nosso deputado Túlio Gadelha, o homem da lei do mar, deputado Antônio Brito. E se Deus quiser, presidente Luizinho, de muitas outras leis importantes para esse país, viu? Presidente, felicidade estar aqui com vocês. Eu costumo ver que nessa casa existem lideranças que a gente tem que observar o movimento, e quando elas estão juntas, essa trilogia aqui de Luizinho, de Brito e Altineu, é porque tem coisa boa vindo, coisa boa para o povo. E é por isso que eu vim para cá, para reforçar a importância da gente aprofundar essa PEC, da gente debater e a gente conseguir entregar essa população, que entrega muito para o nosso país, que está suando a camisa no dia a dia, infelizmente muitos desvalorizados por prefeituras, mas para que a gente possa mostrar que o Estado brasileiro está atento à causa desses agentes de saúde, de endemias, para que a gente possa entregar a essa população, a esses servidores, o melhor que a gente pode fazer aqui nessa casa. Então, estou muito feliz em ver essa trilogia aqui junta para fazer o bem, para fortalecer o serviço público e também a população que necessita desse serviço. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Túlio Gadelha. Eu quero aqui ressaltar que o conjunto de deputados apresentaram já alguns requerimentos, como o deputado Keniston, como o deputado Túlio, como o deputado Márcio Marinho, não estavam aqui dentro da nossa com antecedência de 24 horas para essa reunião. Estarão na próxima reunião e certamente vamos trabalhar aqui para aprová-los. Você quer estar? O que você está querendo aqui, Gabriel? Mexendo nesse computador que me deixa doido. Eu sou um homem do passado. O negócio de computador não me favorece, não. Eu quero devolver a palavra aqui ao Antônio Brito, onde passa o nosso companheiro. Brito, por favor, suas considerações finais, antes de devolver a palavra. Agradecer a Vossa Excelência, agradecer mais uma vez ao presidente Hugo, ao vice-presidente Altineu, que está aqui presente, ao nobre líder Túlio, ao Gilson, que acaba de chegar. Eu dizer, presidente, a responsabilidade que nós temos, eu falei no início da reunião, ao líder Márcio Marinho, ao Keniston, da responsabilidade desta PEC, o cuidado que a gente tem que ter na montagem desse relatório, porque, como eu disse, nós estamos com 8, acho que 9 líderes partidários dentro dessa PEC e um vice-presidente da casa. Então, realmente, o que sair daqui vai sair com impacto nacional e o impacto de praticamente provação lá. Eu fiz uma contagem no somatório dos números de líderes, só o número de representações de liderança dão 288 líderes aqui dentro dessa casa, dessa PEC. Então, a gente precisa realmente ter um texto do possível e o cuidado de ter o doutor Luizinho na presidência
e ele ter aceito o convite do presidente Hugo Mota, que a gente tem que agradecer, porque colocou no Colégio de Líderes, por um pedido dos líderes, esta PEC para entrar logo, para começar a ser debatida, é exatamente do texto que sair daqui, esse é o texto do possível. Eu tenho dialogado com os agentes, acho que todos nós vamos ter que dialogar, que como eu acho que o deputado Kennedy resumiu, não adianta ganhar e não levar. Né? A gente não adianta apenas aprovar um relatório na comissão e não ser o relatório do plenário e não ser do Senado Federal. Então nós vamos ter todo o cuidado na montagem do relatório, o cuidado de dialogar com o governo federal. Graças a Deus temos aqui partidos da base do governo e partidos da oposição que irão dialogar para sair um texto que a gente tenha o impacto, que vai ter que ter algum impacto do ponto de vista da Previdência, que não tem como fazer o texto sem isso, mas que os agentes compreendam que é o texto do possível. Eu tenho batido muito isso, para que a gente não saia daqui com um texto que seja algo que não reflita a responsabilidade da composição, nobre presidente Altineu, desta comissão. 8 líderes partidários, o presidente da casa, que Vossa Excelência representa, mas a posição que nós vamos fazer, eu acho que dá para a gente fazer realmente uma demonstração de força nesses últimos 6 meses desse semestre, antes do semestre que a gente chama do ano eleitoral, de algo que seja produtivo. E, como disse o líder Márcio Marinho, de algo que não só se abranja a questão da aposentadoria. Pode ser que o relatório só seja até só isso. Mas nós estamos com vários assuntos tratados nos estados sobre os agentes de saúde, relação com prefeituras, relação com secretários municipais, o convite a ministros para estar aqui presente, assim como outra PEC que tem dado um bom resultado, que é a PEC da Segurança Pública, que está sendo feita, tem sido, presidente Luizinho, trazido ministros, membros para aqui dialogar. Eu acho que isso vai transformar esse diálogo em um processo de construção, não dos agentes, mas de toda a atenção básica, a atenção primordial da relação da saúde no país. Então eu queria deixar que esse será o espírito daqui, o relatório será o possível, com todos os cuidados, com a responsabilidade que cabe ao presidente, aos relatores e aos membros dessa comissão, e será um recado ao país que dá para a gente construir, sim, avanços na questão social, sem que a gente gere impactos que não sejam razoáveis e impactos que não sejam palatáveis e administráveis junto aos órgãos públicos, estaduais e municipais. E com cuidado de não acrescentar às prefeituras impactos financeiros que não sejam absorvidos com articulação junto ao governo federal. É esse o espírito que nós estamos aqui. Eu queria passar isso ao nobre presidente Altineu, ao líder, portanto, Túlio, que não estavam no início da fala da gente. Era isso o registro, senhor presidente. Mais uma vez, a minha felicidade de ser presidido por Vossa Excelência. Já fui presidido, o nobre deputado Vermelho, pelo deputado Dr. Luizinho, como presidente da Comissão de Seguridade Social e Família, como presidente da Comissão do Coronavírus, e de todas essas comissões, o nobre deputado Luizinho entregou, que é isso que a sociedade quer, não quer a gente aqui, entregou no prazo certo, no prazo correto, um relatório com efeitos positivíssimos da Covid-19, onde ele, a relatora Carmen Zanotto, que foi avisada daqui, e eu estavam presentes todo o tempo na Covid-19, praticamente 4 meses que a gente teve da Covid, o Luizinho aqui a todo tempo. Então, eu fico muito contente e, sob sua liderança, me colocarei para poder conduzir o relatório do possível, mas do necessário para essa categoria que tanto faz pelo país, são os agentes de saúde. Era isso, senhor presidente. Obrigado, deputado Antônio Brito. Passar a palavra ao meu vizinho de Estado do Espírito Santo, deputado Gilson Daniel. Saudar aqui o nobre deputado Vermelho. Paraná aqui já empatou com a Bahia aqui, então o Jacob e o Vermelho. Deputado Gilson Daniel. Senhor presidente Luizinho, parabéns pela sua presidência nessa PEC tão importante para o nosso país, de forma especial para essa categoria dos agentes de saúde e endemias. Ao Antônio Brito, que junto conosco trabalhará um relatório que irá apoiar essa categoria, que hoje é uma categoria em muitos estados, em muitos municípios, são uma categoria que às vezes falta uma atenção. Então acho que o relatório, o trabalho que essa comissão irá fazer será de uma importância muito grande para esses profissionais. Eu fico feliz de estar nessa comissão, briguei muito para estar aqui, até porque é uma comissão que tem muitos líderes e é uma comissão importante de discussão, e eu não tenho dúvida, Brito, que você vai fazer um grande trabalho e vai nos apresentar um grande relatório ao final. Eu quero destacar, porque eu fui prefeito por 8 anos da cidade de Viana, no Espírito Santo,
E essa categoria foi uma categoria muito importante para a melhoria dos índices de saúde da minha cidade. Eu pude trabalhar junto com esses profissionais e conhecer de perto a importância das ações que eles fazem porta a porta em cada cantinho dos municípios, no caso do meu município, mas dos municípios brasileiros. Por isso, eu também vou fazer um requerimento para levar esse debate também para o meu estado, fazer um seminário também no meu estado, para que os nossos agentes de saúde do Espírito Santo possam conhecer todo o trabalho que essa comissão está fazendo e todos os termos dessa PEC, e que nós possamos, ao final, valorizar esses profissionais. Por mais agradecer e parabenizar o presidente, né, pelo trabalho dessa importante PEC. Nós estamos iniciando os trabalhos, mas eu não tenho dúvida que nós vamos fazer uma grande entrega para o nosso país, fruto do trabalho desses líderes que estão nessa comissão. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Gilson Daniel. Bem, deputado Vermelho, deseja utilizar da palavra, nosso nobre representante das Cataratas do Iguaçu, nessa casa. Como não falar, doutor Luizinho, dentre tantos líderes presentes, ou seja, 80% do PIB da Câmara Federal está nesse plenário hoje, né, Altineu? Aqui quem falar vai ter condições de estar na frente, com certeza. Mas essa matéria é muito importante e nós já trabalhamos muito com essa categoria também quando da criação do profissional de condutor de ambulância, onde esta casa fez um trabalho excepcional atendendo o nosso projeto de lei, com a relatora Soraya. Entregamos essa comunidade, a essas pessoas que fazem frente a um trabalho muito importante, digno, que trata com o ser humano. E Brito e Luizinho, Altineu, todos participaram daquele momento histórico que hoje nós entregamos, então, aos condutores de ambulância a regularização da sua categoria. Agora nós estamos diante de agentes de saúde e combate a endemias. E, de fato, nós estamos presenciando aqui, presidente, por muitas semanas contínuas, a presença de muitos representantes dos agentes de saúde e também o pessoal das endemias, e que vem aqui no fórum legal, real e certo para buscar aquilo que é de direito, ou aquilo que esta casa, esse parlamento, tem que fornecer a eles. Nós estamos aqui, como eu sempre tenho dito nas comissões, para ouvir o clamor das ruas. Nós estamos aqui para legislar em prol das pessoas que precisam e que vêm aqui, através de seus representantes, e demonstram realmente que precisa ser construído um trabalho importante, amparando a sua necessidade e o desejo das categorias que dizem muito ao tratamento das nossas pessoas. Mexem com seres humanos, mexem com pessoas e fazem um trabalho excepcional, digno, louvável. E com certeza, esta presidência nas mãos do doutor Luizinho, a relatoria com Brito, coroado por todos os demais líderes e por nós, parlamentares, haveremos sim de construir, Luizinho, o melhor possível para essas duas categorias que diz muito para o nosso Brasil. Só para registrar e parabenizar esse grande trabalho de todos vocês. Obrigado. Muito obrigado, deputado Vermelho. Eu vou, como líder do Progressista, eu vou mudar a composição aqui para ter Vossa Excelência participando conosco com a sua veemência e competência de sempre, não é isso, deputado Antônio Brito? Bem, nada mais havendo a tratar, convoco a reunião extraordinária virtual em dia e horários a serem posteriormente informados pela Secretaria da Comissão. Está encerrada a presente reunião. Muito obrigado a todos.